Fala pessoal, hoje vamos falar sobre Orlando Sabino e o monstro de Capinópolis, beleza? Esse cara é um dos maiores assassinos do Brasil, beleza? Se você gostar desse conteúdo, deixa o like agora, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que vai ajudar muita gente, beleza? Pessoal, a gente precisa bastante like. O primeiro vídeo nosso, tá? Que a gente fez no primeiro do nosso canal, que é o piloto, né? O piloto. Então tá com meta de 10 likes, tá? Esse daqui eu quero meta de 20 likes. Vamos subindo de pouco aos poucos até a gente chegar num público maior, beleza? Então é o seguinte, Orlando Sabino, pra quem não sabe o que é, ele é o segundo. Pensa que, por exemplo, sabe como chama? Lázaro. O Lázaro. Esqueço o nome dele. Mas o Lázaro, todo mundo pensa que O nome dele é Lázaro, filho. O que, filho? O nome dele é Lázaro. Então, filho, todo mundo pensa que o Lázaro que fez tudo isso, que tá acontecendo isso agora, mas teve uma pessoa antes do Lázaro, que a gente vai ver aqui agora, que teve a mesma atitude que o Lázaro. Ele se escondeu na floresta, caçou o pessoal rural, entendeu? Então, teve muita coisa parecida com o Lázaro e a gente vai ver no vídeo de hoje o Orlando Sabino, beleza? Orlando Sabino Camargo nasceu 4 de setembro de 1946, em Arapongas, no Paraná. Ele era filho de Jorge Francisco Rodrigues, que era um lavrador. Quem não sabe, lavrador é a pessoa que cuida da terra para fazer plantação, como horta, pode ser qualquer coisa, tá? Ele cuida da terra ali no espaço rural para estar fazendo plantações, beleza? E Benedita Rodrigues, que é a mãe dele, tá? Orlando tinha 6 irmãos. E eles eram uma família muito humilde, né? O Orlando fugiu de casa com pouco mais de 20 anos, depois de um homem que o pai trabalhava matado seu pai na frente dele. Então, assim, ele já tem um histórico de conturbação, né, na família. Acho que por isso que ele fez tanta brutalidade que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Após ele fugir de casa, ele virou um andarilho, andando em estrada de terra, rodovias, e ele foi descrito como um homem negro, franzino, extrovertido e um olhar assustado. Então ele estava andando assim em estrada de terra. Então ele estava andando em estrada de terra, rodovia, pedindo carona, né? E até ele chegar em Araxá, Minas Gerais. Lá ele cometeu o primeiro crime, que ele entrou numa escola para furtar leite em pó e café. Depois que ele furtou esses tipos de coisa, ele colocou fogo em mais de 100 livros, tá? Depois disso, os policiais pegaram ele. Em poucos dias, ele conseguiu fugir da prisão pelo telhado. É isso mesmo, pessoal. Sabe como que é Brasil, né? Ele foi preso num dia, em 3 dias depois, né? Em 2 dias depois, ele fugiu da cadeia no telhado. Foda. E depois que ele fugiu, ele ainda continuou andando nas estradas, na rodovia, tá? Dormindo na casa abandonada e nas ruas como fosse um mendigo mesmo, beleza? Teria acontecido em Patrocínio, Minas Gerais. Depois desse ataque, ele saiu perambulando com um rastro de sangue. Em dezembro de 1971, Orlando passa na cidade de Caramandel, Minas Gerais. Tira uma vida de um aposentado que vivia numa zona rural. Em janeiro de 1972, Orlando passa numa cidade de Davinópolis, Minas Gerais, e lá tira uma vida de uma senhora aposentada com idade avançada. Aí dá pra ver como é Orlando. É uma pessoa que não tem piedade, que faz um crime com todo mundo, tanto seja jovem e tanto seja idosa, tá? Porque eu acredito que essa senhora aí estava muito indefesa como a sua idade e tal. Então é uma coisa muito ruim mesmo. Então já dá pra saber como que é o Orlando, né? Em janeiro de 1972 ainda ele fez crime em várias cidades, como Tupaciguara, Centralina e Capinópolis. Todas as cidades que eu falei pra vocês, todas em Minas Gerais. Então ele tava ali nos arredores ali de Minas Gerais e Goiás, né? No Orlando já estava sendo perseguido pelos policiais, e como os policiais não conseguiam achar ele e nem achar pista, porque assim, naquela época de 1970 que ele estava fazendo esses crimes, todo mundo estava com medo e estava tendo
muitas historinhas, muitas lendas sobre ele. Então, sobre essas lendas, ele começou a virar um monstro mesmo, porque ninguém conhecia ele, ninguém sabia como que era o rosto dele. Então, virava muita lenda. Então, antigamente tinha muito papo, você viu isso, você viu aquilo e tal, e ele virou um monstro mesmo. Então, eles não sabiam como que era o rosto dele, até pra ficar esperto, assim, não sabia. Então, o pessoal tava muito com medo mesmo, né? Diziam que ele transformava em boi negro para fugir dos policiais. Forças armadas também são convocadas para achá-lo. Tiveram mais de 200 policiais e 200 militares nas buscas, e eles não estavam conseguindo achar ele. Os povos de Minas Gerais e Goiás estavam com medo de sair de casa e seguir a sua vida normal por causa do Orlando. Então, pessoal, pensa bem, o pessoal estava com medo de sair, o pessoal estava com medo de estudar, né? Porque até as escolas estavam fechadas, né? Então, muitas pessoas estavam mesmo com medo dele, porque vai que ele sai de casa e tromba ele na rua. Então, a pessoa estava com medo mesmo. Essa época, lá em Minas Gerais, estava muito conturbada quanto a isso, beleza? A cidade pararam, as escolas não abriam e ninguém ia para a escola. Como o crime era mais na zona rural, pessoas que moravam nesse território, de noite, não ficavam nas suas casas. Iam para a cidade e alguns parentes mais próximos, com medo do Orlando aparecer e fizer algo de ruim a eles. Então, como o crime era mais concentrado na zona rural, muitos tinham medo de ficar em casa, então iam para a cidade, né? As cidades mais próximas, que é a cidade mais próxima que tinha algum parente dele, e ficavam nos parentes deles até o Orlando ser capturado, né? Que não foi fácil. De dia, Orlando se escondia entre as margens do rio e nas noites saíam para cometer seus crimes. Então, assim, de dia ele ficava se escondendo, alimentando de certeza de algum animal ali, né? Como fosse canibal mesmo, né? E de noite ele saía para cometer os crimes dele. Então, assim, o principal foco dos crimes dele são de noite. Então, muito foda mesmo, né? Quando ele saía desses rios, sempre ficavam com umas pegadas. E isso foi o principal pista dele, as pegadas no rio. Porque geralmente no rio, você pode ver, todo rio tem uma camada assim bem fofa. Onde que a pessoa passa, fica com as pegadas. Então, foi ali a primeira pista dele, né? Primeira pista dele seriam as pegadas. Próximo ao rio, pelas suas pegadas, os policiais chegaram até Orlando. Após 17 dias de perseguição, em março de 1972. Orlando foi preso nas margens do rio Tijuco, na região de Ipiaçu, Minas Gerais. Assim que pegaram ele, confessou todos os crimes relacionados a ele na região. Depois disso, virou assunto de todos os jornais na época. E todo mundo soube pela prisão dele e queria ver o rosto do monstro, devido à crueldade. Todas as pessoas pensaram que era um cara alto, forte. Quando as pessoas viram ele, levaram um susto. Ninguém acreditaram que ele fazia tudo aqueles atentados, porque eram crimes muito brutais. E como o Orlando, né, era magro, pequeno, por isso que ninguém acreditava que ele fez tudo isso sozinho. Até acreditavam que tinha mais pessoas com ele. Então, assim, depois que ele foi preso, então não teve mais crime nenhum. Então as pessoas que desacreditaram na época que ele foi preso, como os crimes pararam, as brutalidades pararam, aí aos poucos, né, o pessoal ia acreditando que era ele e tal, não sei o que. Aí falou, não, é ele mesmo, então é isso mesmo. Orlando, totalizando 10 mortes em pessoas e 19 bezerros, todos mortos brutalmente. Então, pessoal, tipo assim, além de ele matar pessoas, ele matou também bezerro que nem nasceu direito, estava mamando a mamãe, ele matou. Por quê? Não sabemos, tá? Então eu não sei o que aconteceu, que ele, assim, é uma pessoa muito desorganizada da cabeça, então é uma pessoa mesmo que tinha que ser estudada mesmo, né? Que nem o Lázaro foi. Que não foi, né, na verdade, né? Tinha que pegar o Lázaro pra estudar a cabeça dele e tal. Mas na época, depois disso, quando ele foi preso, ele foi recolhido numa instituição que acolhe pessoal com problemas mentais. Também recolhido em uma casa de repouso. Então, pessoal, depois dele for preso,
foi preso, ele foi recolhido numa clínica de reabilitação e problemas mentais, tá? Certeza que é para estudar ele, para saber o que ele fez, o que aconteceu isso, mas a gente acredita também que foi por causa do que aconteceu com ele, com o pai dele e tal, então ele ficou meio, assim, meio ruim da cabeça, né? A gente acredita isso. E depois que ele ficou um pouquinho mais velho, ele foi aí para casa de repouso, que ele morreu numa manhã de 8 de julho de 2013. Um dos funcionários que trabalha nessa casa de repouso, onde Orlando estava trabalhando Orlando tá trabalhando? Louco. Zica. Numa manhã de 8 de julho de 2013, um dos funcionários que trabalhava nessa casa de repouso, onde Orlando estava, em Barbacena, Minas Gerais, o encontrou sem vida. Causa da morte, infarto. Então, pessoal, depois que ele tava aí nessa clínica e tal, aí depois ele foi para repouso, ele já tava velho já, e ele foi encontrado morto, motivo de infarto, né? A gente fica um pouco revoltado porque, assim, tantas vítimas que ele fez, ele morreu, assim, meio livre, né? Porque casa de repouso não deixa a pessoa, né, fechada, né? Então, eu acho assim, mesmo que ele sofreu assim com a morte do pai, ter cometido vários crimes, ele teve um final assim, até que tranquilo, né, pra tudo que ele cometeu. Então, aí ele tava no quarto dele quando o funcionário reconheceu o corpo dele e falou que era o Orlando mesmo, beleza? E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, dá o like no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal que não paga nada, beleza? Pessoal, muito obrigado e valeu!